Pessoal, tem uma coisa que me chamou a atenção recentemente. Sempre que uma grande empresa entra em recuperação judicial, as pessoas procuram explicações específicas. Foi má gestão, foi corrupção, foi incompetência, foi um erro estratégico. E às vezes isso é verdade. Mas quando você começa a ver centenas, depois milhares de empresas enfrentando dificuldades ao mesmo tempo, talvez a pergunta precise ser outra. Talvez a pergunta não seja o que aconteceu com aquela empresa. Talvez a pergunta seja o que está acontecendo com o ambiente que todas essas empresas estão tentando sobreviver. Porque existe uma tendência de imaginar que uma empresa é uma entidade abstrata, um logotipo, um prédio, um CNPJ. Mas uma empresa é algo muito mais simples do que isso. É um organismo que precisa de oxigênio para sobreviver. E no mundo dos negócios, esse oxigênio se chama dinheiro. Toda empresa depende de fluxo de caixa, depende de crédito, depende de consumidores comprando, depende de fornecedores funcionando, depende de uma economia minimamente saudável. Quando esse ambiente começa a piorar, mesmo empresas bem administradas passam a enfrentar dificuldades. Outro dia eu estava pensando numa pequena empresa qualquer. Pode ser, sei lá, uma indústria, uma rede de loja, uma transportadora ou até uma empresa de tecnologia até. Quase nenhuma empresa cresce apenas com o dinheiro que tem em caixa. Ela pega empréstimos para expandir, financia máquinas, financia estoque, financia novas unidades, faz investimento pensando no futuro, isso é normal. O problema começa quando o custo desse dinheiro dispara. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Hoje temos uma das maiores taxas de juros reais do planeta. E quando os juros sobem para níveis tão elevados, acontece algo que muita gente não percebe. O problema não afeta apenas quem está pegando empréstimos no banco. O problema se espalha pela economia inteira. É como aumentar a pressão sobre todos os órgãos de um mesmo corpo ao mesmo tempo. Imagine uma empresa que possui uma dívida milionária, contraída alguns anos atrás, quando os juros estavam baixos. Aquela dívida era administrável. A empresa conseguia pagar as parcelas, investir e continuar crescendo. Mas quando os juros sobem para patamares de 14%, 15% ou mais, né, como a gente está agora, entre 14% e 15%, se eu não me engano, a situação muda completamente. O que antes era uma despesa suportável se transforma numa bola de neve. Uma parcela que parecia pequena começa a consumir uma parte enorme do faturamento. E a empresa passa a trabalhar cada vez mais apenas para pagar juros. É aqui que muita gente se confunde, porque quando ouvimos falar de juros altos, pensamos imediatamente no investidor, que está ganhando dinheiro no Tesouro Direto. Mas existe o outro lado da moeda. Se alguém está recebendo juros, alguém está pagando esses juros. E quem frequentemente paga essa conta são empresas que precisam de crédito para operar. Mas não é só isso. Os juros altos produzem um segundo efeito que costuma ser ainda mais destrutivo. Eles reduzem o consumo. Pense numa família comum. Quando o financiamento fica mais caro, ela adia a compra do carro. Quando o crédito encarece, ela adia a reforma da casa. Quando as parcelas aumentam, ela corta gastos. E quando milhões de famílias fazem isso ao mesmo tempo, as empresas vendem menos. Perceba o círculo vicioso que se forma. A empresa está pagando mais caro para financiar suas operações e, ao mesmo tempo, está vendendo menos. É como alguém tentando correr enquanto carrega uma mochila cada vez mais pesada nas costas. Entendem o meu raciocínio? Talvez seja por isso que estamos vendo tantas recuperações judiciais nos últimos anos. Não necessariamente porque todas essas empresas se tornaram incompetentes de uma hora para outra, mas porque muitas delas foram construídas para operar em um ambiente econômico completamente diferente do atual. Foram planejadas para juros menores, crédito mais acessível e consumidores mais dispostos a gastar. Quando essas condições desaparecem, os problemas aparecem rapidamente. Existe ainda um terceiro fator que quase ninguém menciona. O empresário brasileiro já opera num dos ambientes mais difíceis do mundo. Existe uma carga tributária elevada, existe uma burocracia gigantesca, existe insegurança jurídica, existem custos trabalhistas assim elevadíssimos. Existe uma montanha de regulamentações. Em muitos casos, o empresário passa mais tempo tentando sobreviver ao sistema do que efetivamente desenvolvendo seu negócio. Agora, imagine somar tudo isso a juros extremamente altos.
É como pedir para alguém correr uma maratona carregando sacos de cimento nas costas, praticamente. E o mais curioso é que os juros altos não são exatamente a causa original do problema. Eles são muitas vezes uma consequência de problemas maiores. Quando o governo gasta demais, quando a dívida pública cresce rapidamente, quando existe desconfiança sobre o futuro fiscal do país, os juros sobem. O Banco Central aumenta os juros para tentar controlar a inflação e restaurar a confiança. Em outras palavras, os juros altos são frequentemente o remédio. O problema é que esse remédio possui efeitos colaterais pesados. Ele ajuda a combater a inflação, mas também desacelera a economia. Ele ajuda a conter expectativas, mas também sufoca empresas. Ele ajuda a estabilizar preços, mas ao mesmo tempo dificulta investimentos, contratações e expansão econômica. Por isso, quando vemos empresas entrando em recuperação judicial, talvez devêssemos evitar explicações simplistas. Nem toda empresa que quebra foi mal administrada. Nem toda empresa que sobrevive é brilhantemente administrada. Muitas vezes existe algo maior acontecendo. Existe um ambiente econômico inteiro pressionando negócios dos mais diversos setores, meus amigos. E bom, no fundo, a situação nos lembra uma verdade que raramente aparece nos debates políticos. Empresas não vivem de discursos, elas vivem de fluxo de caixa, de crédito acessível, de consumidores capazes de comprar, de previsibilidade. E quando esses elementos desaparecem, a conta chega. Como infelizmente está chegando agora no Brasil. Talvez seja por isso que o número crescente de recuperações judiciais seja muito mais do que uma notícia econômica. Talvez seja um sintoma de uma economia que está funcionando sob enorme pressão. E como acontece com qualquer organismo vivo, quando a pressão se torna excessiva por tempo demais, alguma coisa começa a quebrar. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Peço que você se inscreva, deixe seu like. E se gostou, se concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.